Já. Só passar uma moto que vai passar aqui igual um demônio. Tranquilo. Os caras os cara passam achando que é Power Ranger. Olá pessoal, bom, espero que todos estejam me escutando bem. Meu nome é Gabriel, aqui comigo hoje está o Paulo. E, bom, esse é o primeiro episódio, é um piloto do nosso possível podcast. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema um tanto quanto importante, não somente para a saúde pública, mas também, creio que num quesito social, e isso acaba abrangendo também o religioso. Paulo, fala aí, conversa aí com o pessoal. Pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário que vocês vão estar ouvindo isso. Eu sou o Paulo Santos. A gente está na cast para abranger perspectivas filosóficas, sociais e tudo mais, justamente dando um reflexo, né, sobre essas situações e argumentando e botando essa situação mais nas claras, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco ignorado até pelas pessoas, que é a visão do idoso, né? Como o idoso é tratado e qual é o espaço de um idoso nesse mundo atual, nesse mundo utilitário, né? Então, se você pega, né, a figura do idoso alguns anos atrás, ele vem sendo uma pessoa que tem uma figura, né, enquanto detentor das experiências. Então, a gente sempre tinha aquele apego, né, à avós, avós, porque justamente saber que ele tem uma experiência prática de vida muito maior do que a nossa. E se você pegar no exemplo do Brasil em específico, a gente nunca tem muito o conceito de que um idoso tem um conhecimento abrangente acadêmico, intelectual, por exemplo, principalmente nas partes aqui do interior e tudo mais, onde a gente vê que a maioria dos idosos não tiveram muito acesso à escola e nada disso. Mas a gente tem a figura do idoso enquanto detentor dessas experiências práticas da vida, né? E hoje em dia a gente não tem mais essa visão, né? A gente hoje em dia despreza essa o idoso, né? Enquanto esse detentor das experiências. E isso é uma questão que é problemática para a sociedade atual. Assim, cara, exatamente o que você falou. Pelo menos, né, da minha vida, eu sempre tive a visão mais dos meus avós, né, por um ponto de vista de conhecimento empírico, né, como você falou, uma questão de prática e nunca como uma forma de conhecimento acadêmico, né. Falando de um ponto de vista mais social, né, as pessoas acabam que, por abandonar futuramente o, os seus precursores, né, os seus avós e até mesmo os seus pais, porque, bom, essa sociedade utilitarista que a gente vive, ela não só faz com que o idoso, ao chegar lá no final da sua vida, né, é, ele acaba sendo tratado como alguém incapaz, muitas das vezes, como também as pessoas que vêm em gerações futuras a dele creem, né, possuem uma falsa ilusão que, ok, eu tenho o meu computador, eu tenho o meu celular, então eu tenho mais conhecimento do que aquele idoso. Então, qual é o valor daquele idoso para mim? Saca? Essa é uma visão que eu sinto, infelizmente. Entende? Exatamente. Esse ponto que você citou aí, tem dois pontos que você citou aí que foi bom você ter falado, que é além da figura, como podemos dizer assim, de um idoso de fato, tem a figura só da pessoa ser mais experiente que você. Então, materna e materna também tem sido esquecida com isso. E outro fator que você falou foi sobre a modernidade, né, a tecnologia. E a gente vive, obviamente, num século onde se mais tem acesso à sabedoria, conhecimento, e ao mesmo tempo onde tem mais desprezo
por essa sabedoria e por esse conhecimento. Porque a juventude de hoje está muito atrelada à mídia, está muito atrelada à imagem, está muito atrelada àquilo que é muito raso. Então, quando você tenta passar esse espaço para cima de um idoso, isso fica meio descabido, porque um idoso certamente não tem a mesma facilidade de um acesso à tecnologia como você tem. E quando você quer jogar esse papel de focar na mídia e na vida de imagem, não é o que propriamente um idoso está acostumado a viver. Então, além de você tirar o papel dele, você está querendo impor um novo papel para esse idoso para que ele tenha alguma utilidade nesse mundo. Então, a figura importante perde seu sentido, né? E é atribuído um novo sentido que sequer faz sentido. Então, é algo extremamente complicado. Sim, cara. Bom, eu trabalhei, né, fiz estágio durante um tempo na vigilância sanitária, né? E, bom, nesse período, né, a vigilância sanitária ela acaba vistoriando qualquer estabelecimento que produz, né, alimento, e não só isso. Tem diversos outras funções. E dentre das visitas, a gente acabou visitando alguns asilos, sabe? Eu acho que pior do que esse ponto de você só deixar o idoso lá na casa dele, ou então na sua casa, né? Visto que tem muitos jovens que não possuem ambição, né? Ou mesmo a capacidade de se desvincular do idoso que ela tanto despreza, mas que possui ainda para ela uma função, né, de prover algum dinheiro ou algum apoio emocional quando é necessário, né? Então fica ali na casa da avó, do avô, do pai, da mãe, até ele falecer, né? Ou então tem esse intuito, saca? E eu acho que pior do que isso, pior do que você deixar o idoso de lado só para você poder usufruir das coisas que ele vai deixar depois de morto, é você colocar ele num asilo. Na minha participação, a minha breve participação na vigilância sanitária, nas visitas aos asilos, cara, eu notei muita gente querendo falar com o filho, querendo falar com a filha, sabe? Uma questão de, cara, literalmente isso, abandono. Abandono é o que eu mais vejo perante ao idoso. E eu acho que isso está muito atrelado também, cara, à ausência do perdão, sabe? Porque muitos dos que estavam ali porque brigaram com a filha, brigaram com o marido da filha ou com o filho da filha, né, com o neto dele. E a nossa geração, e não só a nossa, mas como a geração anterior à nossa, dos nossos pais, e falo delas porque são as que tive mais contato, eu sinto que elas não sabem perdoar, saca? Como é citado aqui na Suma Teológica que eu tô lendo, né? É tendencioso ao homem ele chegar à perfeição através dos degraus de imperfeição. Então, muitas das vezes, quando o idoso briga com a filha dele ou com a neta dele, a filha ou a neta não tem a capacidade de compreender que aquele idoso ele está ainda assim, mesmo que idoso, subindo os degraus da vida. Sabe? Não é porque ele está idoso que ele não pensa mais, que ele não tem mais capacidade de realizar alguma função, algum trabalho. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu sinto que as pessoas, além de não terem essa compaixão, né, elas não têm também paciência. E por elas não terem paciência e nem compaixão, quando elas de fato não precisam do idoso, elas apenas botam eles no asilo. Eles ficam lá, um tratamento que claramente não é comparável a um tratamento familiar com amor ou algo do gênero. Porque, imagina só, você viver a sua vida inteira casado, né, tendo a mulher do seu lado, tendo a sua filha ou seu filho, que você sempre fez de tudo melhor para eles, e quando chegar no final da sua vida a sua esposa ou seu esposo morre, você fica sozinho e os seus filhos te abandonam, saca? Deve ser realmente Cara, doloroso. e assim, a gente tem permitido, né, cada vez mais, e esse conhecimento, porque o conhecimento ele tem uma parte dele, uma perspectiva dele enquanto herança, né? Então, assim, de um avô que passa para você, e por aí vai seguindo. A gente tem permitido o esquecimento dessa perspectiva de conhecimento, de sabedoria e de experiência. Então, o idoso, ele por si só, pela idade, pela fragilidade e tudo mais, ele já é mais passivo. Sim.
Quando você impõe a ele um papel novo que ele tem que cumprir nesse mundo utilitário, ele tem se tornado mais passivo ainda. Ou seja, você bota um celular na mão do idoso, você fala, aprende aí a usar o WhatsApp aí, vó, porque é isso que você tem para É fazer. Eu porque vou eu ter um não rapaz quero. fora. Tipo, o jovem ele não quer ir visitar o avô ou a avó dele, não. O avô dele tem que Exatamente. aprender, ele tem que desconstruir tudo que ele aprendeu na vida, saca? A construir um novo caminho pra aprender a mexer no telefone, no aplicativo, pra poder se comunicar com os netos dele, saca, Não, e cara? tipo assim, pega aí esse celular, esse smartphone aí que você não faz ideia de como usa, eu vou até inclusive te zoar porque você não sabe usar isso, Uhum. e se vira aí, cara, entendeu? Que eu tô rapando fora, eu vou fazer outra coisa, eu tenho minhas utilidades, eu tenho minha função, o que eu quero fazer, e eu vou esquecer o significado de família. Então, um idoso, ele não só se sente abandonado, mas ele tende a se sentir ressignificado, né? Do que eu vou fazer agora? Sim. Entendeu? Porque minha neta não quer estar comigo, minha filha tem a vida dela, e sei lá, os novos idosos que eu tinha como amigo para conversar, agora eles estão mexendo no WhatsApp o dia inteiro. Então, a cada vez mais o idoso está sendo tendenciado a assumir outro papel, né? E a esquecer o papel que era de origem do idoso, que era uma figura assim que tinha um reflexo muito grande na geração atual e tudo mais, por conta desse conhecimento secular que ele vem trazendo, cara, porque é uma herança esse conhecimento. Uhum. Então, os jovens hoje em dia, eles não querem mais saber do que vinha como tradição, do que vinha como herança, quando se trata de valores. Agora, quando se trata de valorizar, né, monetário, é o único valor que é comum entre a gente hoje em dia. Exatamente. Foi até o ponto que eu citei ali, essa questão, sabe? Tipo, tem, por exemplo, quantos netos você não conhece que, tipo, não fala com a avó, não fala com a avó o ano inteiro, mas quando chega no Natal, exatamente no Natal, o cara senta lá no colo da avó, do avô, você faz como se fosse o maior bom moço do mundo, tipo, ó, passei de ano, não sei o que, eu quero um Para presente. tirar uma foto, né? Exatamente. Sempre tem que tirar uma foto ali para aparecer na mídia que é a que cuida de idosos, que gosta É de isso. vovô e É vovó. isso. E sabe, quando você para pra refletir, cara, o que esse idoso deve sentir, sabe? Acho que é muito inocente do jovem pensar que, o meu avô não manja que eu vou lá só no final do ano pedir presente pra ele, sabe? Ele acha que as pessoas não notam isso, né? Ele acha É, que o adolescente, ele por si só, ele é muito cheio de si e ele acha assim que os problemas que ele passa, que as coisas que ele vive são de uma importância assim que deveria estar em hierarquia no topo. Então, às vezes o próprio jovem e ele não para pensar que ele está abandonando a pessoa que talvez não abandonaria ele. E talvez isso. ensinasse um pouco para ele de como é se sentir abandonado, né? Então, a gente deixou para trás esse conhecimento, como eu tinha dito, esse conhecimento de herança, né? E muitas das vezes pode ser um conhecimento sentimental, pode ser um conhecimento emocional, pode ser, às vezes, um conhecimento de vida prática. Então, tem muita coisa a se aprender com uma pessoa que viveu nas décadas anteriores, Sim, e assim, sabe? Paulo, pode ser às vezes o conhecimento, cara, daquilo que tá te faltando, sabe? Você tá se sentindo triste porque, sei lá, você terminou com a sua namorada, ou você tá se sentindo triste porque você não conseguiu passar numa matéria, ou arrumar um emprego, sabe, cara? As pessoas que já estavam aqui, elas já passaram por isso que você passou, saca? Isso que você falou do adolescente botar o, o, o problema dele como se fosse o alto da hierarquia é real, saca? Mas muitas das vezes falta maturidade para compreender que as pessoas que estão aqui já passaram por isso, sabe? Elas já passaram por isso, e às vezes você tá com essa angústia, com essa dor, e tipo, é só você conversar com seu avô, com sua avó, a pessoa que você tanto ignora, que ela vai ter a resposta para poder te auxiliar, e você vai falar, poxa, caramba, meu avô tem razão, minha avó tem razão. E, sabe, você simplesmente ignora porque essa pessoa, você tem uma cosmovisão dessa pessoa que ela é inútil, só pelo fato dela ser idosa. Exatamente. Você quer ressignificar a utilidade daquela pessoa, porque ela Exatamente. não cabe no seu utilitarismo, né? Uhum. Então, falado, cara, você cai muito nessa parte de esquecer o conhecimento como herança. Então, assim, e outra coisa, o sofrimento hoje em dia, como você falou, como eu tinha falado e você reafirmou aí, do adolescente querer colocar os problemas, os pensamentos dele num topo, numa hierarquia, o sofrimento, principalmente hoje, ele é romantizado, né? Então, se você termina com a namorada, esse é o fim do mundo.
ele não é mais só um probleminha. Que, assim, se você for contar pro teu avô, ele vai rir da sua cara sobre isso. Porque ele provavelmente já passou sobre coisas assim, de arrancar tampão do dedo, de ir pra guerra, de passar fome, de cuidar de 8 filhos. Então, se você for falar para ele que o maior sofrimento da sua vida é ter terminado com sua namorada, vai ficar meio desproporcional pro significado de sentimento e de sofrimento para ele. Sim. E, assim, uma coisa que eu sinto, às vezes, é que eu sinto, que eu não só sinto, mas que eu observo, é que eu já vai falar assim, fui falar pro meu avô, pra minha mãe, será que eu terminei com a minha namorada, ou que eu não passei na matéria, ou seja, qualquer problema supérfluo. E eles falaram que isso não é problema de verdade. Quem são eles pra dizer que isso não é problema de verdade? Só que é claro que, tipo, beleza, cara, é um problema na sua vida, mas não é equiparado ao seu avô que passou fome junto com os 7 irmãos dele, onde 2 morreram. Entendeu? Então, cara. Exatamente, cara. Saca? E a gente está numa década, num século de facilidade absurda. Sim, sim. Absurda. A gente tem mais jovens mimados do que nunca tivemos assim na história da humanidade. Então, você tem essa romantização do sofrimento, você tem a romantização dos problemas que um jovem tem. Você tem a romantização da depressão, cara. Você tem a romantização de tudo, cara. Tudo fica bonitinho você ter, porque você vai ter atenção por causa dessas coisas. Deixa que o grupo te aceite, deixa que o Twitter te aceite, que o Instagram te aceite. Beleza, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Sinceramente, cara, você acha que seu avô, lá no iniciozinho dos anos 50, tava se importando com isso? Porra, se ele vai ser aceito no Twitter, sabe? Seu avô tava preocupado se ele ia pra guerra, bicho. Exatamente, ele tava preocupado em se ele ia ter que acordar às 5 horas da manhã pra capinar um lote com o pai dele, e ele aceitava aquilo na boa, bicho. Na boa. Agora vai chamar um adolescente pra capinar um lote às 5 da manhã. A ação dele, entendeu? Então, assim, tudo bem que hoje a gente tem facilidades, e não é que você vai desprezar a tecnologia e algumas das facilidades que a gente tem. Só que quando você torna tudo fácil demais, quando a modernidade induz a tudo ser fácil demais, você tem um problema aí, porque o próprio ser humano perde a utilidade. Sim. Então, assim, os adolescentes de hoje, eles não têm utilidade. Você olha para um adolescente, qual é a utilidade dele? Falar besteira na internet. Servir no exército. Entendeu? Isso quando eles vão servir no exército. Uhum. Esse aí é um adolescente que tem utilidade, mas assim, a maioria dos casos, pô, cara, sei lá, o adolescente ele quer tudo dia e ele quer falar mal das gerações, inclusive, que não tinham nada de mão beijada. Sim. E que tinham que ir atrás das coisas. Isso tudo... Pode completar, perdão. Não, pode falar. Assim, isso tudo gerado por uma besteira, por uma cosmovisão de que o idoso é inútil, de que o idoso não pensa, de que o idoso é inocente. Muito pelo contrário, o idoso pensa muito mais que você, ele é muito mais esperto do que você, ele tem muito mais vivência que você. Ele só se faz de bobo e você acredita, entendeu? Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Ele até se faz de bobo porque você, com a sua modernidade, induz ele a se fazer de bobo. Sim. Porque, né, ele vai falar o quê pra quem, né? Quem tá interessado em sentar meia hora e conversar com o avô? Exatamente, cara. Entendeu? Assim, eu converso com a minha avó, converso muito com a minha avó por parte de pai. E, cara, eu acho que a gente também tem que saber entender a posição do próximo, visto a época que eles viveram, sabe? Então, assim, não dá pra você exigir que a sua avó, que o seu avô tenha uma opinião moderna sobre, sei lá, o racismo, enquanto ele veio da época que era uma coisa comum. Exatamente. É até um pouco injusto cobrar, justamente, agora tenta exemplificar o contrário, né? Digamos aí que você seja um jovem com 25 anos, 26 anos, e você já tem uma visão sobre, por exemplo, continuando na mesma linha, já é muito diferente do seu avô. Então vamos dizer que uma pessoa vem agora dizer para você que você não tem mais que ter essa visão. A partir daqui para frente você tem que ver o racismo de outra forma. Então é mais ou menos assim que o idoso se sente. É óbvio que você também não vai ignorar certas coisas e você pode até servir com o seu papel e mostrar alguns pontos bons, né, da modernidade e alguns pontos decentes que a gente tem de evolução de pensamento. Claro, contrapor os pensamentos. Mas ensinar também, né, porque a própria filosofia não tem essa questão de distinguir idade. Então, tanto um idoso pode te ensinar quanto você pode ensinar um idoso. Agora, que é um fato que um idoso tem muito mais a ensinar pra gente do que a gente pra ele. Não, isso não tem como contestar, sabe? Assim, cara, tem
tem uma citação, né, no livro de Ética que eu acho muito interessante, que diz que o tempo sabe, ele é o descobridor da verdade, ele é o que colabora com o pensamento humano, sabe? E você vê que não é preciso ir muito longe para você perceber que mesmo os antigos pensadores, né, eles já apontavam que, cara, é com o tempo que a gente vai aprendendo, que a gente vai nos aperfeiçoando, que a gente vai ficando mais maduro, saca? Mas eu acho que toda essa exaltação do jovem faz com que ele fale, não, eu tô certo, não importa, sabe? Exatamente. Você colocou um pirulito numa mão e um celular na outra do jovem e deixou ele ser feliz. Ele virou o Kiko do Chaves, entendeu? Todo jovem hoje em dia é o Kiko É do o Kiko do Chaves. Chaves, exatamente. Tipo assim, se você tá brincando com ele e ele não tá gostando do jeito que você tá brincando, da sua opinião, a bola é minha, sai fora, entendeu? Todo adolescente hoje em dia é o Kiko do Chaves. Não tem representação melhor para ilustrar o jovem. Todo E não, esse né? apego... Tem uns. Não, é, de fato, mas assim, a grande maioria que a gente vê, Sim, né? a grande maioria, realmente, cara. E esse apego não é só ao jovem, mas é à modernidade, né? E fazendo um balanço, cara, de você pegar 50 anos atrás e agora, muita coisa se perdeu nesse meio tempo, cara. E muita coisa boa, se você for pesar. Então, eu tô no time avô, cara. Eu tô no time que o seu avô tem mais coisa boa para falar do mundo antigo do que esse mundo moderno atual. Então, assim, como dizia C.S. Lewis, né, cara? Voltar rápido para seguir em frente. Sim, Né? Nem esse é um sempre a ponto. gente está seguindo o melhor caminho que a gente pode seguir e o problema é que as pessoas não querem mais olhar para trás. Elas só querem olhar daqui para lá e não importa o que veio antes disso. E isso é um problemão. Assim, cara, eu gosto sempre de apontar, quando tem esses debates assim, eu gosto sempre de apontar até as coisas de uma forma econômica e pública, porque eu acho que isso é de interesse geral. Por mais que as pessoas não apreciem muito isso, ou às vezes não saibam como digerir, mas quando você joga o dado na cara dela, você fala, cara, olha só, o quanto isso é importante, ela fica, nossa, meu Deus, né? Então eu acho importante apontar esse tipo de coisa. E, cara, se você for parar para observar, a gente não tem uma campanha muito grande de profilaxia por parte da família ao idoso. O que seria profilaxia? Né? É você prevenir, é você evitar com que as coisas aconteçam. Né? Então, por exemplo, muitos dos meus amigos, colegas, etc., têm idosos, que são doentes, que têm diabetes ou que têm hipertensão, uma coisa muito comum entre os mais velhos, sabe? E eles não se importam, sabe? Se o idoso se ele tá fazendo a dieta, se não tá, ele chega lá e fala, olha, o pai, o vô, você não pode comer isso não, tá? É isso. Sabe? Cara, você não dá a mínima. Sabe? Você acha que se o médico chegasse pra você e falasse, cara, não pode comer isso não, você ia respeitar? Sabe? Se você não entendesse, você iria respeitar? Não. E aí, o idoso também não. Porque na cabeça dele, aquilo dali talvez não faça mais sentido ou talvez nunca tenha feito. Entendeu? E isso, cara, acaba gerando o quê? Você acaba gerando idosos que são doentes, idosos que precisam ainda mais de cuidado, de uma sociedade que não está muito afim disso, né? E que, por sua vez, acaba que gera um gasto ainda maior para o nosso sistema único de saúde, que já não tem lá as suas pernas muito firmes, né? Devido aos desvios, etc., que isso é clássico, isso é claro, né? Na nossa política social. A corrupção intrínseca do Brasil. Exatamente. E isso só gera ainda mais você afoga cada vez mais o sistema. Então você fala, mas é só uma pessoa. Sim, é só uma pessoa, mas de uma em uma pessoa, o seu avô que você deixa de dar atenção, o seu avô que você deixa de cuidar, ele vai dar trabalho para outra pessoa lá na frente. Então não é só uma questão de você cuidar do seu avô, é você pensar que se você não cuidar dele, outra pessoa vai ter que cuidar dele, entendeu? Isso vai gerar um custo, saca? Que talvez não venha para você, mas venha do Estado. Sabe? E isso acarreta em mais custo, acarreta em mais imposto, acarreta em mais desvio. Claro, de uma maneira um tanto quanto exagerada que eu tô falando, mas querendo ou não é isso, sabe? Então, se você... E sobre essa questão da saúde pública que você falou aí, foi mal te interromper, mas Não, assim, sem problema. tem uma questão que também é importante, que é entupir. Então você vai para uma cidade grande e você vê que, assim, 95% dos idosos tomam de 3 remédios para mais todo dia. E eu moro numa região que eu me mudei recentemente, tem
vai fazer 2 anos, mas é uma região bem interior, então os idosos aqui são bem diferentes dos idosos da cidade grande, porque eles vivem num tempo que não é ainda o 2020 de uma cidade grande. Aham. Eles ainda não chegaram nesse nível, né? Então aqui, cara, tem até um idoso aqui que é idoso entre aspas, porque até o idoso aqui a gente não chama de idoso, porque o cara tem mais disposição que a gente. Então, tem um amigo aqui da família que ele deve ter uns 65 anos, pedreiro, então assim, tem a carcaça firme, né? Trabalhar pra caramba, né? Pô, os caras já estão acostumados, né? Não é a gente que fica em casa trabalhando no computador ou reclama de trabalhar 8 horas por dia. Aí, esses dias ele se machucou na obra, o dedo do pé, e eu não tô zoando. O cara pegou o alicate e arrancou a unha fora com o alicate. O cara arrancou a unha fora com alicate, com 65 anos, mano. Se eu de ver aquilo, já fiquei sentindo dor, entendeu? Pois é. Eu já fiquei mal de ver aquilo. E o cara não tá nem aí, mano. Então, assim, você vê os idosos aqui, tanto os idosos homens quanto as mulheres, eles são 1000 vezes mais ativos do que os idosos. Porque eles ainda não foram abalados por esse relativismo, sabe? Por Uhum. essa ressignificação do que o idoso tem que fazer. Sim, eles não O foram idoso, abandonados, né? Essa é a real. exatamente. Até porque o serviço que a gente tem e que é como cultural nas áreas mais isoladas, né, como eu posso dizer, essas áreas rurais aqui, né, Uhum. é um serviço que quem manja e quem tem capacidade e disposição para fazer são os idosos. Porque você não vê o jovem de hoje em dia pegando para capinar lote e trabalhar em agricultura, porque ele não tem essa disposição, Sim. Ou entendeu? então, às vezes, até mesmo por falta de interesse, né, cara? Porque ele quer serviços fáceis, quer se Sim. trabalhar sentado, entendeu? Uhum. E pode falar. Não, pode concluir. Você vai falar? E o pessoal de mais idade aprendeu que trabalhar é botar a mão na massa mesmo. Então, eles já estão acostumados com esses serviços mais pesados, né? Eles não ficam nessa ânsia de querer trabalhar sentado ou de um trabalho mais leve. Na verdade, se você colocar esses idosos mais ativos em casa, é capaz de eles morrerem, porque eles não estão acostumados com essa vida parada. Uhum. Então, eles têm uma vida muito ativa. E isso até faz eles viverem mais. Tem até pesquisas que você procura aí, que você encontra que os idosos mais ativos normalmente têm uma longevidade muito maior do que os idosos de cidade grande, que se entopem de remédio, que são abandonados, que só ficam no celular. Então, assim, essa própria o espaço do idoso tá tirando até a própria vida dele, cara. Sim. Né, cara, até porque os medicamentos e tal, eles possuem seus colaterais que a longo prazo vão causando vão deteriorando, né, o organismo devido, muitas das vezes, à sua alta taxa de metabolização. Uma coisa que eu acho importante a gente tocar também nesse assunto é que, pelo menos do meu ponto de vista, né, no meu pequeno ponto de vista, é, essa forma utilitarista que a gente vive a sociedade hoje, ela está intrinsecamente ligada ao consumismo, né? E o que eu quero dizer é isso? O que eu quero dizer com isso? É que quando nós somos jovens, etc., né? Nós temos aí os nossos 18 anos, a gente quer trabalhar logo para poder arrumar um emprego logo, para poder comprar logo, e a gente acaba gerando ah, expectativas irreais em objetos ou em pontos, né, da nossa vida, que é comprar um carro, comprar uma casa, sabe? Que é, por exemplo, depois que eu comprar um carro, eu vou ser mais feliz, ou depois que eu comprar uma casa, eu vou ser mais feliz, né? Freud fala muito sobre isso, né, nas análises dele, mas não quero entrar nesse ponto, é só uma dica de leitura, caso alguém se interesse por isso. Então, o consumismo ele está totalmente atrelado ao utilitarismo. Porque a partir do momento que o idoso ele não pode mais gerar renda, que ele não pode mais trabalhar, que ele não tem mais o poder de compra tão forte, né, ele acaba perdendo a sua utilidade, sabe? Não só para a família. Aqui nessa conversa que a gente estava tendo, a gente focou muito na questão familiar. Mas ainda de uma forma mais sistemática, né, a gente vê diversas empresas, principalmente do ramo da informática ou das vendas, né, que faz venda de medicamento, ração, etc. São pessoas sempre muito jovens, porque são pessoas, em tese, mais atualizadas. E eu acho isso um tanto quanto triste, né, porque se a gente pegar São Tomás de Aquino, que, na minha opinião, é um dos maiores gênios que a gente já teve,
principalmente na área da filosofia, ele escreveu. Ele e Santo Agostinho lado a Sim, lado, 80 quilômetros, fica até difícil. exatamente. Ele escreveu o restante da sua Suma, né, no final de sua vida. Claro que a expectativa de vida era muito menor quando ele escreveu isso. Ele morreu, se não me engano, com 49 anos, né? Mas ainda assim, era o final da vida dele, sabe? Ele terminou a Suma dele toda ali, saca? Então, por que um idoso, ele perde o seu valor de produção, sabe? Tudo bem, talvez ele não trabalhe mais com as coisas que nós estamos acostumados a trabalhar hoje, que é no computador, que é no telefone, ou de formas mais práticas, mas por que ele perde o seu valor de produção intelectual, sabe? Isso acontece muito, as pessoas ignoram o valor de produção intelectual do idoso, não só na conversa, mas muitas das vezes nas escritas, na fotografia, e até por meios de gravação, né? Como vídeo e esse tipo de coisa. Sabe, parece que tem uma visão geral de que, olha, se um idoso fez isso, a não ser que ele tenha sido renomado a vida inteira por ter feito algo, né, a gente ignora, sabe? A gente, sabe, não é tão bom quanto o que o jovem fez, sabe? Isso, cara, pra mim é a base, né, é a raiz de toda essa ignorância perante ao idoso, infelizmente. E se tu pegar aí essa questão de que os idosos, eles têm assim, se você fala em filosofia, uma pessoa que não tem costume de estudar filosofia, ele vai atribuir isso a pessoas de mais idade, né? Sim, Então, se você pegar os grandes ícones da filosofia grega, enfim, até Agostinho, cara. Agostinho, que é um dos maiores doutores da igreja, sei lá, quando foi escrever Confissões, já estava nos seus 60, 70 anos, por aí. Então, os maiores teólogos, os maiores filósofos, os maiores teóricos que a gente teve, normalmente eles já tinham uma idade, assim, para se considerar idoso. Então, tem essa figura do idoso como ser um sábio, né? Antigamente, hoje em sim, dia a gente antigamente. desatrelou disso. Exatamente. Só que isso é um caminhar que você não começa a partir de que você já é idoso. Você não chega aos 50 anos e dali você vira um erudito. Não é assim. Claramente. Você começa a caminhar e a trilhar esse caminho desde novo. Então você pega Platão, Aristóteles, você pega o Liceu, você pega o início da filosofia e a base dela, eles já buscavam desde jovem, desde 16 anos, desde os 15 anos, eles já tinham essa busca por querer conhecimento, eles já tinham essa sede. E isso foi castrado na nossa sociedade. Não tem mais essa busca, porque ele tem muito entretenimento, assim, ao seu redor, sabe? Ele tem muita coisa para se ocupar ao seu redor, então o conhecimento e a sabedoria ficou de lado, ficou na gaveta. Ele não precisa buscar, ele não precisa ir atrás. E assim, Exato. isso é fato. Quando a gente tem uma coisa muito fácil, muitas das vezes quando jovens e imaturos a gente não nota isso, mas com um pouco mais de maturidade você passa a entender que quando uma coisa vem muito fácil para você, seja a aula que o professor te dá no colégio ou na faculdade, seja um livro que você ganha, que você não precisa comprar ele, seja um filme ou um jogo, né, que você pega ele de graça por meio da pirataria ou alguém te dá, ele não tem tanto valor, sabe? Não exigiu um Tá esforço fácil seu. demais, né? Aquilo que vem fácil demais, vai Vai fácil fácil demais. demais. E isso não é só pro dinheiro, sabe? Como as pessoas costumam atrelar. Isso tá ligado também ao conhecimento, coisas materiais, saca? Exatamente, até porque o conhecimento, verdadeira sabedoria, verdadeira filosofia e juntar a essa palavra, né, vir fácil demais, não são coisas que ficam lineares ali. Até porque o conhecimento ele é uma luta diária, é uma busca diária. Você tem que ter a vontade de querer saber aquilo. Sim, E, assim, se você pegar no início da filosofia, eles não tinham muito no que se pautar. Então, a maioria das questões partiam da própria mente dos teóricos, dos filósofos. Então, era mais fácil você ter um tempo de meditação, sabe? Um tempo de você focar naquela questão que você mesmo está levantando, que é a sua cabeça ali, o seu consciente ou de inconsciente está autorreflexão, né? levantando. Exato, hoje em dia não. Hoje em dia você está com dúvida, você abre o Google e pesquisa. Sim. Então, Não que assim, isso seja você nem se ruim, dá o trabalho, você nem se dá o trabalho de tentar formular aquela resposta, sim, de mas se conhecer para buscar aquela resposta. Já busca é o que eu chamo de sociedade miojo, né? Você busca ali 3 minutinhos e tá pronto. Você não tem mais essa busca. exatamente. Mas assim, não que você pesquisar no Google esteja de fato, não que seja uma coisa ruim. O que eu acho ruim é você pesquisar no Google,
pegar o primeiro site que aparece e tomar aquilo como a sua opinião. Aquilo ali virou a verdade. Exatamente. Você não vai atrás de um artigo científico, você não vai atrás de algo que possui de fato um embasamento para gerar a sua opinião. Não. Você assiste um vídeo do Gabriel Monteiro, que a gente estava até brincando hoje lá no grupo, e beleza, aquilo que ele falou lá virou a minha opinião, sabe? Exato. É a opinião que repete a opinião, que repete a opinião. Exatamente. E com isso as pessoas vão sendo cada vez mais influenciadas, sabe? E quando chega num ponto, como um canal que eu gosto muito chamado Epifania Experiência citou, você nunca sabe muito bem como você chegou ali, sabe? Mas você sabe o que pode e o que não pode, e o que você defende, mas você não sabe o embasamento e nem tenta entender o outro lado. Você sabe que aquilo é sua verdade. Você não sabe nem por que você defende aquilo. Exatamente, mas você defende porque o seu grupo te aceita, sabe? O grupo te aceita e aquilo é verdade, sabe? E, fazendo um link com o que a gente falou, muitas das vezes se você recebesse esse tipo de conhecimento lá do seu avô, do seu pai, que você ignora, que você dá atenção, muitas das vezes você receberia esse conhecimento sem tanta influência, e sem tanta influência você iria atrás de coisas mais palpáveis, ou então você tomaria aquilo como verdade para você por enquanto, até você formular a sua própria opinião, visto que não há tanta influência das mídias para você, sabe? Até porque esse conhecimento de herança, ele é muito na prática, ele é a vida vivida na prática. Exatamente. Então não tem muito a questão de influenciar o pensamento. Sim. Então se você pergunta para o seu avô, né, caso ele tenha um conhecimento, né, um pouco mais avançado, sobre, pô, vô, o que você achou, sei lá, de 64, né? O seu avô vai te passar o que ele viveu, saca? Você não vai ter uma pessoa no Twitter falando o que ela acha disso, não. O seu avô vai te falar o que ele viveu, cara, em 64, sabe? Ele vai te falar, olha, eu achei isso porque eu vivi isso, porque eu pensei isso, porque eu li isso, sabe? Não é uma parada influenciada. Você tem a fonte, cara, direta ali, ó, viva, pra você perguntar. Mas não, você prefere o cara do Twitter, por algum motivo que eu não sei. O bloguinho da internet tá falando a verdade. Exatamente. Seu avô vai mentir pra você, porque ele tem uma opinião diferente da sua, claro. E a hashtag de Twitter que tá botando todos os fatos na mesa. Exatamente. Cara, eu acho que a gente pode expor um pouco, né, da nossa opinião de forma bastante generalista nesse piloto. Né? A gente está chegando aos 40 minutos aí. Então... Foi extenso. É um assunto extenso, de fato. Sim, se você for destrinchar esse assunto no total, você vai ficar 6 horas. Vai ficar horas falando, exatamente. Então até dá pra gente depois separar por tópicos, né? E vir trazendo outros episódios falando sobre tópicos separados para esclarecer cada um, né? Uhum. Então, acho que é isso, né? A gente expôs aqui nossos pontos de vista. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado. Deixa pra gente aí nos comentários ou mensagem. Digere isso aí, não trate isso como verdade absoluta. Sim, jamais. E contraponha-nos. Pega os pontos que a gente falou, se você pensa diferente, acha errado, comenta ou manda pra gente, sabe? Fala o que você pensa. Não digere assim, antes, não espuma pela boca. Digere, olha pra sua avó, olha pra sua vida, faz o reflexo. Literalmente. Digere isso aí. Então, é isso. Bom, eu acho que esse vídeo aqui, esse VOD ou algo assim, vai estar no YouTube. Então, se você está escutando, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Claramente, comentar, porque isso é mais importante. Até porque a gente está aqui para conversar e debater. E, bom, esse foi o piloto do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou me despedindo por aqui. E, Paulo, contigo. Valeu, pessoal, e até a próxima. É isso aí. Obrigadão, gente. Tchau.